Eu me chamo Ariane Zinski e vou apresentar o terceiro dia de curso, do curso de especialização em Parapsicologia Clínica e Hipnoterapia do Sistema Grisa, CEPAC. Curso sobre Parapsicologia, Paranormalidade e Estrutura da Personalidade. Algumas informações do curso. O curso está sendo desenvolvido em 3 etapas, com 3 horas de duração cada, nas datas 5, 13 e 21 de abril de 2022, no horário das 19 horas às 22 horas. Na primeira etapa, conversamos sobre fundamentos da parapsicologia. Na segunda etapa, conversamos sobre estruturação da personalidade. Hoje, conversaremos sobre contexto familiar, personalidade e seus desdobramentos. Objetivo: pretende-se que você seja capaz de compreender a parapsicologia, identificando características da mente humana e estudos da personalidade a partir dos fundamentos do sistema Grisa. Hoje conversaremos sobre contexto familiar, personalidade e seus desdobramentos. Portanto, a intenção é que cada um de nós consiga, na etapa de hoje, entender as programações individuais, vida intrauterina e processo de nascimento e os tipos de personalidade. Alguns conceitos básicos. Família. A família passa a existir a partir do momento em que o casal tem o primeiro filho vivendo com eles, seja gerado biologicamente, seja por adoção. Contexto familiar. Contexto familiar principia com o encontro do casal, com o casamento. Programações individuais. Vida intrauterina. As primeiras correntes da área e objetivo de estudo da psicologia foram o estruturalismo e o funcionalismo, tendo como base a filosofia. O desenvolvimento do pensamento filosófico converge para os questionamentos em torno do conhecimento, buscando uma aproximação com a verdade e a existência humana. Os estudos sobre a existência humana eram voltados para a sua personalidade, a partir da infância, que gera novos conflitos, pois a palavra infantil traz em si uma visão que se tinha do ser incapaz. Num mundo marcado pelo cientificismo, pelo mecanicismo, pelo materialismo, a vida intrauterina e sua importância eram ignoradas. Para justificar a prática de abortos, dizia-se que existiria vida somente a partir de determinado período da gestação. Quero dizer que a vida já está presente no óvulo e no espermatozoide. Vida, informações, memória e energia gerando vida. Assim como os fundamentos de um edifício estão escondidos no seio da Mãe Terra e sustentam toda a sua estrutura, assim é o período da gestação. É ali que fundamenta a estruturação da nossa personalidade. Resultado das pesquisas e análises do Sistema Grisa constatam que as programações da vida intrauterina são importantes e fundamentam as reações emocionais e comportamentais do indivíduo. Tudo que a mãe sente, vivencia e imagina são programados no subconsciente do bebê. A mãe está conectada telepaticamente com o filho. O processo de vida é sempre uma continuidade. A faísca de uma vida nova tem início no pensamento e nas emoções do homem e da mulher nos preparativos para o relacionamento sexual e começa a se expressar no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo e este é fecundado. A partir daí, o subconsciente do novo ser humano passa a ser programado por registros de padrões herdados e por tudo o que a mãe vive, experiências, sente, pensa no período gestacional. Durante o período da gravidez, a mãe torna-se a abertura de sua criança para o meio circundante através da comunicação telepática subconsciente, intensa e contínua entre gestante e concepto. Surpreendente e revolucionária
é a constatação de que determinadas programações de vida intrauterina vão definir acontecimentos na vida do indivíduo. É a evidência objetiva e prática de que o subconsciente move a realidade. É a atuação da energia psi em nível de psicocinesia, isto é, a capacidade da mente atuar sobre a matéria. É a efetiva manifestação da lei da criação. Afirmar que o ato de nascer já é por si só traumático por sua natureza é o mesmo que desconhecer a vida, sendo ilógico e absurdo. Afirmações do tipo são ditas por um indivíduo que jamais se sintonizou com as incríveis leis vivas da natureza, que vive traumatizado diante a natural beleza da vida harmônica. O nascimento é uma vitória. Tanto para o ser humano como para os animais, nascer é um sucesso. Programações individuais. Processo de nascimento. Nascimento natural versus nascimento mecânico. Tomando o índio de climas tropicais como exemplo, para observarmos a harmonia natural da vida de um ser humano, vemos que a mãe índia, para facilitar o processo de nascimento, dá à luz de cócoras. Ao nascer, ela agasalha o bebê em seu próprio corpo antes de cortar o cordão umbilical. E às vezes até só corta o cordão após ver que o bebê está se alimentando sem precisar de berros e choros. Uma grande e natural satisfação da vitória, onde o bebê percebe que encontrou outra fonte de vida no seio de sua mãe, dispensando com tranquilidade o cordão umbilical, que só aí é cortado. Ligados ao cordão umbilical, a mãe e o bebê são um só ser, sentindo e vivenciando tudo juntos, registrando tudo em seus subconscientes. Essa alegria do nascimento é registrado fortemente no subconsciente do bebê, estabelecendo aí já os alicerces de alegria de viver, da autoconfiança, da segurança frente aos desafios e obstáculos da vida e do espírito da vitória. Todo esforço de nascer é recompensado pela vitória e alegria de nascer que vivenciou o bebê e a mãe. Tudo o que ocorre com a mãe índia citada não é o que ocorre com as mães e bebês do século XX. Por conta da modernidade, na maternidade tudo é mecanizado e tecnológico, substituindo a tranquilidade natural pelas pressas, a calma rítmica da vida pela urgência, afogando com agitação e tecnologia a beleza do nascer. Normas hospitalares sufocam os princípios da vida. A ansiedade apaga a alegria do romper da aurora da vida. Expectativa duvidosa substitui a emoção tão contagiante da vitória da vida, tornando-se complicado o nascer da vida, o que antes era tão simples. Nascimentos não normais. São nascimentos normais os casos de nascimentos não demorados, num ritmo não longo demais, sendo relativa à quantidade de hora relacionado à mentalidade da mãe. O conceito de nascimento normal é compreendido ao fato do bebê nascer na posição natural e por vias natural. Lembrando que todas as programações da mãe são registradas ao subconsciente também do bebê. Nascimento difícil. Ocorre o nascimento difícil quando a mãe tem alguma programação no subconsciente de rejeição à maternidade, por causas variadas, como mulheres que vieram ao mundo através de um parto traumático, e então ficou registrado em seu subconsciente que o nascimento faz sofrer e é difícil. Mulheres com gestação rejeitada profundamente, registrando em seu subconsciente que filho faz sofrer e é problema, onde dar à luz ao bebê é nascer um problema. Mulheres que foram esperadas meninos e então não aceitam seu papel feminino.
mulheres esperando o sexo oposto. Dificulta o processo de nascimento, tanto a mãe ao esperar o sexo oposto, quanto o bebê que teme amar a rejeição da mãe, pois sabe telepaticamente que a mãe desejava o sexo oposto. Mulheres com falta de experiência e alguns outros fatores que vivenciam uma grande preocupação de como cuidar do bebê que irá nascer, desejando subconscientemente ou até mesmo consciente que o bebê nasça forte, o que acaba por agitar o feto, nascendo o bebê grande de 4 quilos ou mais, sendo assim dificultando o parto. Mulheres que vivenciam traumas que programam o nascimento como difícil e perigoso, que causa terríveis sofrimentos, mesmo sendo programações da própria tradição cultural ou religiosa, e até mesmo herdado dos antepassados, programado em seus subconscientes. Essas consequências do nascimento difícil poderão marcar indelevelmente o indivíduo. Marcando como o indivíduo considera os obstáculos e esforços algo muito difícil e de muito sofrimento. Em casos onde houve hemorragia da mãe no parto ou sangramento quando gestante, o indivíduo sente medo de sangue e fortemente medo de morrer. Indivíduo que evita esforço físico quando este representa uma luta pela vida, então ele busca fugir da luta séria. Indivíduo que busca evitar em geral os obstáculos, no entanto, por brincadeiras ou esporte, sendo capaz de enfrentar gravíssimos perigos. Vivenciar verdadeiras loucuras, pois é apaixonado pelos radicais esportes. Indivíduos com tendência à impaciência, à ansiedade, depressão, irritação e até a síndrome do pânico. Indivíduos inseguros, por vezes até apavorados diante de atividades conclusivas, como testes e provas, atraindo situações que dificulte a conclusão de trabalhos longos, como por exemplo, construção de uma casa, até mesmo término de faculdade e entre outros. Indivíduos com programação da culpa, sentindo-se culpado por todo o sofrimento da mãe durante o nascimento. Todas essas consequências dependem de como a mãe sentiu no decorrer do parto e principalmente no fim da gestação, até mesmo por influência do que as pessoas falam e opinavam ao fim da gestação. Nascimento por cesárea. Nascimento por cesárea ocorre de duas formas: a programada e a inesperada. A cesárea programada se tornou frequente no século XX. Já a cesárea inesperada ocorre quando acontece algum problema que impeça o parto natural e normal. As consequências e causas da cesárea inesperada é semelhante à do nascimento difícil, tendo uma programação negativa no subconsciente da mãe sobre o parto e ou sobre o nascimento do bebê. Os partos onde a cesárea é programada têm duas origens: através de orientação médica, quando há risco de vida, ou para beneficiar a mulher vindo de caprichos ou preocupações funcionais e estética da mãe, sendo uma manifestação através do consciente. Porém, torna-se uma rejeição à maternidade, por influências psicofilosóficas, psicossociais, para não dizer alienada, alienante e superficial. As características marcantes de personalidade de origem do nascimento por cesárea são: primeiro, que o indivíduo de um nascimento fácil tende a achar tudo fácil. E como torna-se realidade tudo que se cria na mente, tudo que a pessoa deseja se consegue com facilidade. E mesmo em momentos difíceis, sempre aparece um anjo da guarda, um protetor, alguém para ajudar, como foi o médico na hora do seu nascimento. Segundo, quando o indivíduo tem a sensação que o esforço é inútil e desnecessário, pois não precisou de esforço para nascer, ainda mais quando o processo de nascimento já se anunciava e por vários
e diferentes fatores é preciso ser interrompido, vindo daí de uma cesárea. Especialmente as pessoas nascidas através de cesárea tendem a ter muita dificuldade com a organização, em criar hábitos para a organização, disciplina, dedicação e até de persistência, que são indispensáveis características para um duradouro e real sucesso. Essas dificuldades trarão obstáculos à construção de uma vida estruturada, evolutiva e estável, tendo também dificuldades em compreender as pessoas, principalmente quem temem a luta e quem lutam, o que temem o esforço e os consideram necessário. Portanto, quando um casal tem 2 filhos e cada um de um nascimento diferente, cada indivíduo terá programações diferentes sobre o nascimento. Cada um estará em um polo, um vendo a vida como um mar de rosas e o outro como os espinhos. As programações do subconsciente do indivíduo, de vida intrauterina e nascimento, são os registros mais importantes de cada pessoa, sendo sem dúvida para o ser humano a fase mais importante de sua vida. Portanto, dizer que o ser humano nasce com o destino traçado, com sua missão definida a ser cumprida, fundamenta-se na vida intrauterina e no processo de nascimento. Entretanto, pelo raciocínio filosófico e religioso, se tais conceitos for verdadeiro, a liberdade do ser humano seria então uma vã utopia. Saliento que as descobertas dessas programações de gestação e no processo de nascimento foi há pouco tempo. E ainda mais a descoberta de que podem ser reprogramadas. E com reprogramação mudaria a rota da existência do indivíduo. Por isso, Gris afirma que quando o bebê acaba de nascer e é cortado o cordão umbilical, o projeto do futuro cidadão já está pronto. Fazendo uma analogia com as plantas, pode-se concluir que o bebê recém-nascido é a semente humana. Tudo que vai desabrochar ao longo de sua vida são as raízes, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes que já se fazem presente ao nascer. O contexto familiar e os tipos de personalidade. Classificação da personalidade. A classificação da personalidade, segundo a parapsicologia do sistema Grisa, os indivíduos podem ser pragmático, idealista e tipo misto. A relação telepática subconsciente surge quando o estudo da psicologia já havia levado a Grisa a se familiarizar com as características do filho único, do filho caçula, e também características dos filhos mais velhos, especialmente as da primeira filha e do primeiro filho, com o evidente desempenho prático dos primeiros filhos. E também a insegurança dos filhos únicos e caçulas, que se manifesta de várias formas, como pela irritabilidade, impaciência, teimosia, indecisão, entre outros. Foi então se ampliando as observações e constatações. Aos poucos, foi percebendo que ocorrem relações e reações emocionais entre diferentes membros da família, como padrões de comunicação distintos dos normais e habituais, existindo algo a mais na relação interpessoal e na grupal que era mais profundo que informações conscientes produzidas por sinais externos. Essas constatações expressam a descoberta da comunicação telepática subconsciente no contexto familiar. O elo mental entre o membro da família que determina a estrutura básica da personalidade, do modo de sentir, de ser, de agir, de reagir das pessoas. O médico Freud, criador da psicanálise, já havia percebido que ocorre algo muito importante na relação pais e filhos. E com seus teóricos fundamentos, alicerce-se na sexualidade, concluindo que há uma atração particular da mãe com o filho e do filho com a mãe, sendo essa atração denominada de complexo de Édipo.
Os estudos de Freud com o complexo de Édipo despertam confianças nas investigações de Grisa. E com as descrições e definições de Jung sobre a personalidade introvertido e extrovertido, incentiva mais ainda a busca de Grisa. As descobertas parapsicológicas surgem quando Joseph Bank-Hinet, o pai da parapsicologia, comprova cientificamente que a percepção extrasensorial é uma realidade humana, despertando novas pesquisas sobre o funcionamento da mente humana e também sobre a personalidade do ser humano, intensificando-se assim os estudos sobre a telepatia, um dos primeiros e mais fascinantes estudos da parapsicologia. O psiquiatra George Lozanov descobre que é mais profunda e ampla a realidade da comunicação telepática que Hinet pudesse imaginar. Pois através da telepatia pode-se comunicar-se não só imagens, como também sentimentos e ideias, de forma consciente e subconsciente, total ou parcial. Com todas essas descobertas, Grisa se entusiasmou a prosseguir nas investigações familiares, concluindo que as comunicações telepáticas são mais intensas entre pessoas que vivenciamos estreitos relacionamentos de interdependência funcional ou afetivo-emocional. Quanto mais prolongado for o relacionamento das pessoas, mais intenso ainda. Quanto mais dependente a pessoa for da outra, a comunicação telepática é mais significativa entre as mesmas e mais intensa. E que a comunicação subconsciente extrapola os limites da pura telepatia, por ser uma comunicação via PES, de subconsciente para subconsciente, utilizando quase todas as formas de percepção extrasensorial, como telepatia, pré-cognição, claripercipiência e bilocação de consciência. Com tudo isso, surge a Grisa a hipótese de ser o relacionamento telepático que ocorre com os membros da família que alicerçam as relações familiares, e também sendo delineador de traços de personalidade. E em 3 anos se comprova essa hipótese de Grisa. Quem são os pragmáticos? Com as descobertas do elo mental especial, relação telepática subconsciente natural e indestrutível entre o primeiro filho e a mãe, a primeira filha e o pai, desde o início da vida, traz segurança e apoio interior ao indivíduo, que o faz voltar com mais tranquilidade, objetividade e naturalidade para o mundo exterior. E suas reações comportamentais e emocionais são alicerçadas na personalidade pragmática. O primeiro filho e a primeira filha de um casal são pragmáticos. O primeiro filho homem e a primeira filha mulher são pragmáticos, mesmo que no meio dos dois tenha nascido outros filhos. Só não conta um filho que tenha se ausentado no momento do nascimento do outro, pois se casa, sai da casa dos pais, ou quando morre, ou quando se ausenta ingressando na vida religiosa, no caso dos padres, das freiras. São pragmáticos todos e sempre, e somente o filho e a filha que nasceu primeiro de um casal. São pragmáticos todos sempre e somente o primeiro filho e a primeira filha de um casal. Se uma mulher se casa e tem vários filhos, o primeiro menino e a primeira menina do casal são pragmáticos. Caso o marido morra e ela se case novamente e tenha mais filhos, o primeiro menino e a primeira menina desse novo casal são pragmáticos. Se o casal se separa e forma nova família com outro cônjuge, tudo se repete novamente. Todos os filhos de uma mãe solteira são pragmáticos, como por exemplo, ter um filho de cada casamento. Cada filho é de um pai diferente, com origem de uma família diferente, pois a mãe não teve um parceiro fixo. Quando nascem gêmeos do mesmo sexo, o primeiro a sair do ventre materno é pragmático. O filho adotado,
Por mais que seja o terceiro, quarto ou oitavo, não importa qual foi a sequência que nasceu, ele passa legitimamente a ser pragmático quando adotado por uma nova família. O que importa é o relacionamento afetivo, mental e funcional. Não importa sua origem biológica, pois é considerado mentalmente filho legítimo, mesmo que após o casal tenha biologicamente um filho homem. Esse não será pragmático, pois o elo mental especial entre mãe e filho já havia se estabelecido com o filho adotivo. E o mesmo acontece com a primeira filha, e o elo mental especial com o pai. No caso de gêmeos adotados, o primeiro na hora da adoção, que a mãe adotiva ver criando ali o elo mental especial, automaticamente se torna pragmático, não sendo uma ligação funcional afetiva ou por simples simpatia. As características da personalidade pragmática são estabelecidas desde o início da vida através do elo mental. Tudo que é funcional e objetivo o chama a atenção. E o valorizam acentuadamente tudo que é prático e exterior, podendo ser definida como personalidade objetiva e funcional. Conjugando com facilidade os verbos fazer e ter em fazer já, ter já. O pragmático valoriza não significa, entretanto, ser. Significa outro sim que gosta de ser. Enfim, aponta uma tendência. O pragmático valoriza a independência, tempo, dinheiro, conforto, utilidade, posse, organização, compromisso, justiça, honestidade, muito responsável, muito preocupado, valoriza muito a opinião dos outros, é observador e funcional, tem gosto pelo comando, tem dificuldade para expressar os sentimentos, é exigente consigo mesmo, fala com um tom de voz de firmeza, mesmo quando está pedindo um favor parece que está mandando, ele nem percebe, é natural e espontâneo. Carrega todos os fardos que lhe compete transportar, com excesso de responsabilidade e excesso de preocupação. Apesar do pragmático sofrido ter uma grande porcentagem de características idealistas, sua estrutura básica de personalidade será sempre de pragmático. Um pragmático sofrido é um indivíduo que, especialmente no período de gestação e no processo de nascimento, sofreu muito, por motivos diversificados, como rejeição da vida intrauterina, tentativa ou ameaça de aborto, nascimento por cesariana ou nascimento difícil, graves doenças na infância, entre outras causas muito significativas, como dor física, mental e moral, vivenciado tanto na infância como na adolescência. Tanto pragmático com características acentuadas de idealista, como idealista com características acentuadas pragmático, se sentirão confusos diante de si mesmo e até diante dos outros, pois são marcados por manifestações de dupla personalidade. E essas reações e comportamentos de dupla personalidade não são de origem patológicas, sendo inúmeras vezes julgados como indivíduos difíceis de serem entendidos, pois uma hora reagem de uma forma e hora de outra. Do mesmo modo que em determinada situação age com segurança, firmeza e destemor, percebendo a realidade exterior de forma funcional, objetiva, fria e lógica. E em outro momento reage conduzido pela indecisão, insegurança, temor ou empolgação e euforia. São percebidos ora agindo de maneira prática, calculista e funcional, ora agindo sem vontade, sendo sem inconstância, determinação e indecisão, e até mesmo com timidez ou com audácia e arrojo. Esse modo duplo de ser, se chegar a um grau acentuado, morbidez e dualidade doentia, pode se tornar um problema muito sério, com graves consequências e desajuste social e psicoemocional. Porém, quando essa dupla personalidade é harmonizada, tem-se uma enriquecida personalidade, tendo duplo modo de perceber as coisas. Quando é preciso ser pragmático, age como tal,
e, quando for preciso atuar como idealista, será também capaz de fazê-lo. E essa adaptação com habilidade o dará agilidade e flexibilidade, podendo proporcionar inúmeros benefícios. Os idealistas. Quem são os idealistas? Definido que o primeiro filho e a primeira filha de um casal são os pragmáticos da família, portanto, todos os demais filhos são idealistas. As características da personalidade idealista é oriunda do fato do indivíduo não estabelecer o elo mental especial e, desde o início da vida, experimenta a ausência de apoio mental, vivenciando assim uma profunda insegurança, voltando-se para o mundo e a vida interior. O fato de precisar de apoio em sua relação com o mundo exterior e com as pessoas faz com que o indivíduo idealista se preocupe mais consigo mesmo do que com a realidade externa. E é nisso que está sua fragilidade, o que fundamenta seu modo de ser. Sentimento de rejeição vem desde o nascimento, onde é o idealista que se sente rejeitado, e não que ele tenha sido rejeitado ao nascer ou na gestação. É um sentimento natural do idealista, que o acompanha ao longo da vida. A necessidade de apoio e de aprovação parte da insegurança frente aos seres humanos e à própria vida. Faz com que se sinta necessidade de aprovação e apoio, com consequências de necessidade de elogio, e que o faz se sentir entusiasmado, estimulado e até levado à euforia e empolgação, como a crítica que o leva para baixo, com sentimentos de desânimos, de frustrações e até mesmo em estado de depressão. Pois o elogio para ele é apoio e a crítica a retirada do apoio. Tem uma carência afetiva. São expressões que, pela psicologia tradicional, é outra marca dessa personalidade idealista, pois é a ausência de apoio, de segurança na área emocional. No mundo e na vida interior, dificilmente o idealista alcançará resposta suficiente e satisfatória para seu sentimento de rejeição, para sua carência afetiva e necessidade de apoio. Por conta disso, ele sofre muito. Pela sua insegurança natural diante do mundo exterior, ele volta-se para dentro de si, desenvolvendo seu mundo interior e suas potencialidades interiores, como a imaginação, a sensibilidade e o mundo das ideias. Sensibilidade é a característica primeira de todo artista. Capacidade que só é adquirida pelo sofrimento. Somente pelo sofrimento a pessoa se torna capaz de sentir pena de si mesma e colocar-se no lugar do outro. A oscilação constante das emoções constitui fortemente as características do idealista. Por conta disso, é marcante a sensibilidade. O sofrimento, por ser um treino, como segundo grande resultado, desencadeia a imaginação e o mundo das ideias, sendo o desenvolvimento da capacidade criativa do idealista, capaz de, a cada momento, construir um mundo novo. Sensibilidade e criatividade é matéria-prima do artista. O imenso desejo de variar a vida, de conceber mundos novos a cada momento, faz com que o idealista deteste rotina. O idealista e o mundo exterior. Em sua relação com o mundo exterior, o idealista não só enfrenta dificuldades, mas também desenvolve habilidades e talentos. Características do idealista. A imaginação é o seu potencial maior. Ele tem mania de perfeição, detesta a rotina, é prático, rápido, inseguro, indeciso, sensível, criativo, mundo das ideias, empurrado pela urgência, impulsionado pelo entusiasmo, arrebatado pela paixão, pessimista por natureza.
Sabendo que o subconsciente é indiferente e obediente, quando o programado age e reage sem questionar se é ruim ou bom, destrutivo ou construtivo, se é benéfico ou prejudicial, portanto, depois de programado, faz acontecer. Por isso é importante manter a imaginação alimentada e canalizada sempre positivamente. Treinar a imaginação positivamente é uma necessidade de todos os seres humanos para que tenham uma vida de evolução humana e mental, de sucesso, prosperidade, saúde, vitalidade de energia, de amor, felicidade e harmonia. Os 5 papéis do idealista. O idealista não tem o elo mental especial que vivencia o pragmático. Desde seu nascimento se sente sem apoio e sem essa ligação mais forte mental com alguém. Por isso experimenta um sentimento de rejeição, como se não tivesse um valor maior à sua existência. Por consequência, o idealista se sente inseguro com a relação com os outros, pensando que ninguém gosta dele. Quando, em momento de entusiasmo, demonstra que quer aproveitar ao máximo aquilo tão raro de experimentar. Sendo todas essas consequências das reações que são automáticas do subconsciente. Lembrando que pessoa alguma conseguiria sobreviver sem se sentir valorizada, pois deixaria então de estar integrada à lei da vibração. Por isso, logo ao nascer, o idealista precisa perceber que sua existência é valorizada e importante para as pessoas que o cercam. Por conta disso, o idealista desempenhará um dos 5 papéis básicos para chamar a atenção: ser incluso e valorizado. E perceber que sua existência é importante. E são esses papéis que garantirão com que será lembrado e valorizado. Só com a certeza que serão satisfeitas e supridas suas necessidades de sobrevivência, que ficará seguro, tranquilo e então em condição de prosseguir com sua existência. Quais são esses papéis? O grito, papel do revoltado e contestador, que usa do grito para chamar a atenção. Seja um grito de susto, de socorro, de raiva, de medo, de alegria, de protesto, de entusiasmo ou de vitória. A criança que grita para chamar a atenção e é valorizado pelo grito vai assumir o papel de revoltado ou de contestador. A ausência, papel de isolado e quieto. A ausência é uma forma de chamar a atenção e a criança usa essa estratégia como objetivo de certificar que sua presença é importante e conta para quem a cerca. Por isso, se esconde para que as pessoas o procurem, fazendo o papel de isolado e quietinho. Essa presença ausente é mais forte nos idealistas que passaram por uma rejeição vida intrauterina, vivenciando o silêncio da mãe, seja por conta da mãe esconder a gravidez ou quando a mãe não sabe que está grávida e permanece muito tempo sem saber. A peraltice, papel do humorista e sático. O papel do humorista é uma forma inteligente e agradável de chamar a atenção. São extremamente inteligentes, rápidos de raciocínio, observador atento. A colaboração, papel de bonzinho e prestativo. O papel do bonzinho é identificado como um santinho da família. É aquele que diz sim para tudo. E na verdade, essa é a estratégia do bonzinho em chamar a atenção. Chamando a atenção por ser prestativo e colaborador. Sempre solicitado e elogiado. E isso o deixa satisfeito, percebendo que sua presença é importante. O sucesso, papel do vencedor e bem-sucedido. O papel do vencedor pode se consolidar de diferentes maneiras, seja nos estudos, nos esportes, nas artes, no trabalho
nos negócios e até mesmo nas brigas, nas bebidas, nas conquistas sexuais, das mais variadas formas, tudo para chamar a atenção. Cabe advertir que em todos esses casos faz presentes características e tendências desencadeadas pelo automatismo mecânico e autônomo do subconsciente. Todavia, somente a parapsicologia sistêmica oferece conhecimento instrumental que permitem o consciente assumir o controle e o comando dessa complexidade sistêmica, limitando os choques, reduzindo os conflitos, ampliando e aprofundando os encontros sadios, construtivos e harmoniosos, alargando o caminho em direção ao paraíso sonhado, idealizado, jamais perdido. Pedro Antônio Grisa. Referência: Liberte seu poder extra, de Pedro Antônio Grisa, Paranormalidade, o potencial mental, de Pedro Antônio Grisa, e O jogo e a estrutura das personalidades, de Pedro Antônio Grisa. Mensagem final: seja você idealista, seja você pragmático. As diferentes características emocionais e comportamentais, as potencialidades, os talentos, independentemente da essência de sua personalidade, podem conduzi-lo pela trilha do sucesso, do caminho da prosperidade e pela senda da saúde e da felicidade. Pedro Antônio Grisa. Meu muito obrigada.